sei que é muito legal esse gráfico, porque o que ele mostra, né? Que a gente tem essa visão dimensional do autismo. Então, traços autísticos, eles são distribuídos de uma maneira normal dentro da população. Novamente, se a gente pega todos vocês, tem pessoas que não têm nada de traços e tem gente que tem muito traço. Então, quando você pega aqui a frequência na população e a intensidade de traços, tem uma pequena porcentagem que tem poucos traços, a grande média da população aqui vai ter uma quantidade mediana de traços, e somente quando você cruza um limiar diagnóstico, com um impacto significativo, impacto na funcionalidade, é que você vai fazer o diagnóstico de TEA. Tá? E aqui está uma parte que a gente vai discutir também, que é o fenótipo ampliado. O que seria esse fenótipo ampliado do autismo, né? Esse conceito aí, ele vai descrever traços autísticos subclínicos em indivíduos não autistas, mas geralmente em familiares de primeiro grau. São indivíduos que têm os traços, né, eles têm dificuldades sociais, muitas vezes eles têm padrões restritos, eles têm uma comunicação peculiar, mas eles não têm um transtorno, eles têm uma funcionalidade preservada. Esse estudo também é muito interessante, também do Barancoin. Olha o que ele viu, né? Ele pegou autistas e os parentes desses autistas. E ele viu que esses parentes de autistas, eles tendem a se interessar por áreas mais técnicas, né? Áreas que requerem forte pensamento sistemático, mas demandam menos interação social cotidiana. Então, olha só, quando a gente pega aqui, ó, no roxo escuro, as famílias de autistas, e o roxo claro, a população geral. Aí você vê, ó, engenharia, matemática, computação, física, medicina, outras ciências, tudo você tem um componente maior aqui de famílias de autistas, né, mostrando mais esse fenótipo ampliado. Quando você vai para as outras áreas, você pega mais a população geral. A gente passa aqui para outra parte da aula, que é falar um pouquinho da sobreposição entre as diversas comorbidades. O que a gente vai pegar no consultório vai ser a regra de terem outras coisas juntas, e não a exceção de ter somente um diagnóstico, né? Então, a gente tem essa complexidade do diagnóstico diferencial. E vários transtornos vão apresentar traços sobrepostos ao do autismo. E a gente tem diversas comorbidades aqui juntas e traços que somam aí, como toque, TDAH, transtorno de ansiedade social. Falando um pouquinho sobre TDAH, então a gente sabe que existem muitas semelhanças e o diagnóstico diferencial é super importante. Até o DSM-5 de 2013, a gente não podia fazer esse diagnóstico separado, né, fazer autismo e TDAH. Hoje a gente sabe que esse diagnóstico ele deve ser separado, né, e a comorbidade é muito frequente. Então, dentro do autismo, dos indivíduos com autismo, até 70% ou mais podem ter aí TDAH, tá? E quais são as sobreposições? Então, a gente sabe que ambos têm déficit em função executiva, déficits sociais e inteligência emocional. Então, o que a gente sabe da cognição em TDAH e TEA, da cognição social? Então, primeiro aqui, déficit em cognição social não é exclusivo do TEA. Não é incomum a gente pegar pacientes TDAHs com prejuízos sociais frequentes, principalmente pela desatenção. Então, imagine que pessoas, crianças e adultos desatentos, eles não pescam as pistas sociais, não entendem muitas vezes aquele contexto, e muitas vezes o indivíduo impulsivo e hiperativo, ele acaba ficando mais isolado, porque é um indivíduo que não espera a vez, ele interrompe, ele responde antes da hora, ele não percebe as pistas sociais. Então, assim, ele tem o conhecimento, mas ele falha na execução. Diferente do TEA, que ele tem um déficit de conhecimento nato. O déficit de habilidade social é nato. Eles não sabem como fazer amigos, eles não sabem como iniciar a interação social, eles não sabem como manter amigos. E aí, o treinamento de habilidades sociais, você tem uma maior chance de melhora, né? Na inteligência emocional, o que a gente sabe? O TEA, ele tem déficit mais marcante, né? Então, falha o contato visual, falha a atenção social, você tem um pior desempenho aí no AIS teste, e no TDAH, ele tem um desempenho intermediário, geralmente ele tem uma maior dificuldade em reconhecer faces de raiva e de medo. Na regulação emocional, o TDAH, a gente sabe que a desregulação emocional acontece com grande frequência, né? Geralmente episódios de explosões, dificuldade de modulação, e no TEA você tem mais essas crises, né, que às vezes pode se confundir aí com desregulação emocional, mas às vezes são do próprio transtorno, tá? Esse estudo aqui da Catherine Lord é muito interessante, é de crianças, mas eu resolvi trazer para vocês verem que se a gente se basear somente em escalas
e não numa entrevista clínica estruturada e com muito cuidado, quando a gente cai no risco de fazer falsos diagnósticos. Olha o que foi feito, né? Ela foi avaliar sintomas de TEA em crianças que só tinham diagnóstico de TDAH sem autismo. Então, eles pegam crianças que tinham diagnóstico de TDAH feito por médicos bem informados. E aí, o que ela faz? Ela vai comparar, ela vai aplicar a AGI, que é a entrevista estruturada, e a EIDOS, que é a observação, que teoricamente são a padrão ouro, nessas crianças com TDAH. Mas olha só, 21% das crianças com TDAH atingiram critérios de TEA na EIDOS, e 30% das crianças com TDAH atingiram critérios na AGI. E eram crianças puramente com TDAH. Aqui falando um pouquinho sobre TOC, né? Então, o que a gente sabe também, né? Esse aqui é uma meta-análise que foi ver a presença de traços autísticos em indivíduos com TOC. Foram incluídos 27 estudos, abrangendo 1.677 pacientes com TOC e 1.239 controles. O que eles viram? Que os pacientes com TOC, eles têm níveis significativamente mais elevados de traços autísticos totais em comparação com controles. E aí, o interessante é ver que a gente pensa assim, tá bom, mas aí vai ser só na presença de comportamentos restritos e repetitivos. Não. A comunicação social também está afetada nos indivíduos com TOC. Tá? E aí pode ser, a alteração de comunicação social, ela pode vir tanto dos traços autísticos genuínos aí, que podem coexistir no TOC, como no impacto secundário do TOC. Então, o TOC crônico aí pode afetar o funcionamento social, levando a um retraimento devido às obsessões ou tempo excessivo gasto aí com as compulsões, tá? E essas evidências, o que elas apoiam? A hipótese de que existe um contínuo dimensional entre TOC e traços autísticos. Falando um pouquinho sobre outro diagnóstico diferencial também, que a gente tem pego no ambulatório aí, é com transtorno de personalidade esquizoide. Por quê? A gente tem semelhanças, né, que chamam muita atenção, principalmente quando o paciente começa a fazer esse autodiagnóstico por redes sociais, que são isolamento social frequente, poucos ou nenhum amigo íntimo, preferência por atividade solitária, dificuldade em reciprocidade social, déficit em expressão emocional. E aí, na anamnese, na conversa com o paciente de não sei quantas consultas, junto com familiares, você vai ver que no transtorno de personalidade esquizoide existe uma indiferença ou ausência de desejo por relações, incluindo familiares, diferente do TEA, né, que ele tem a dificuldade de formar amizades, mas muitos deles querem fazer essa amizade, eles não sabem como fazer, tá? No esquizoide, pouco ou nenhum interesse em fazer em experiências sexuais, constrição afetiva, o diagnóstico é típico da adolescência e no adulto jovem, enquanto no TEA você tem esse diagnóstico prevalente aí na infância, né? E no transtorno de personalidade esquizoide, essa motivação social reduzida, muito mais do que a dificuldade de habilidade, tá? E no TEA aí você tem os critérios B, que são os interesses restritos e os comportamentos repetitivos, que não são típicos do esquizoide, né? Falando um pouquinho sobre ansiedade social, né? Primeiro, assim, é importante dizer que é muito frequente a comorbidade de ansiedade social junto com TEA, principalmente esse TEA nível 1 de suporte, porque ele tem insight das dificuldades, tá? Mas é assim, aí você pensa, tá bom, deixa eu ver o contato visual, né? Porque o TEA não faz contato visual. Gente, mas o ansioso, muitas vezes, ele não faz contato visual por um desconforto, pelo medo do julgamento do outro, né? Então, ele tem mais essa evitação por essa ansiedade antecipatória, né? O ansioso social, muitas vezes, ele compreende as regras sociais, diferente do TEA, mas ele teme não conseguir segui-las. E aí, o ansioso social, ele responde mais a terapias, né, para ansiedade, TCC e exposição, e já o TEA responde melhor a um treinamento de habilidades sociais e algumas adaptações ambientais. Esse editorial aqui é muito, muito interessante mesmo. Será que o autismo está sendo super diagnosticado, né? Como eu falei para vocês, é sensacional que a gente faça o diagnóstico em pessoas que estavam sofrendo, né, em pessoas que realmente merecem esse diagnóstico, que merecem acesso a todas as políticas de saúde, enfim, de inclusão. Mas o que a gente sabe é que ferramentas de triagem, isso aqui ele coloca até as duas padrão ouro, que é a EIDOS, AGIs, elas são úteis, mas elas não substituem julgamento clínico especializado. Fazer diagnóstico com uma avaliação neuropsicológica, muitas vezes, que quando você vai ver, tem 2 sessões que não entrevistou nenhum familiar e você vai fazer esse tipo de diagnóstico, você corre o risco fatalmente de dar um diagnóstico errado e um diagnóstico que essa pessoa vai levar para o resto da vida, tá?
Há um risco aí de superdiagnóstico por esse uso mecânico desses instrumentos, aplicação em contextos não calibrados e pouca consideração da história desenvolvimental. De novo, não tem como fazer o diagnóstico daquele adulto sem você entrevistar diversas pessoas. Ele está se vendo dessa maneira. E os outros? Como ele tem se comportado nos ambientes? Né? Lembrar que prejuízo social não é exclusivo do autismo. Então, a pessoa ser quieta, não ter muitos amigos, ter dificuldade, não é exclusivo do autismo. Né? Então, ansiedade, TDAH, outros transtornos externalizantes, eles podem gerar dificuldade de interação. Muitas comorbidades confundem a interpretação dos sintomas, gerando risco de falsos positivos. Existem forças políticas, né, forças sociais que aumentam a tendência ao superdiagnóstico, né? Então, assim, a triagem universal, ela é boa? Boa, porque a gente não deixa passar ninguém, mas ao mesmo tempo existe essa pressão por esses diagnósticos, né? Essa pressão por acesso aos serviços, eles se falam assim, que muitas vezes, dentro do TEA, você tem acesso a diversos serviços. Em alguns outros diagnósticos não tem. Então, será que alguns diagnósticos eles são feitos para que esse indivíduo se encaixe nesse acesso ao serviço e, no fim, ele nem tinha esse diagnóstico? E aí lembrar, né, que o superdiagnóstico ele não é inofensivo. Não é que, eu vou dar esse diagnóstico, ele só vai ter esse laudo e tudo bem. Não é. Porque a gente vai ter um uso indevido de recursos vão ser desviados de outras pessoas para esses. Desigualdade ao acesso para outros transtornos e o impacto negativo em pesquisas e ensaios clínicos. A gente tem perda de poderes estatísticos e um viés.